Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y tú, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Ai, que delícia! Obrigado, galera. Galera do bem, vamos continuar o nosso programa aqui, ouvindo esse Daniel Contreiras maravilhoso, com essas músicas gostosas. Hoje o assunto é sério. Eu estou aqui com o doutor Luiz Gabriel Signorelli. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer. Nossa, o doutor cirurgião de crânio maxilofacial, diretor-geral da Santa Casa de Itatiba. Exatamente. Né? E é médico, agora ó, eu levei um mês para decorar. Otorrinolaringologista, falei certo? Falou certinho. Itatiba, doutor? Isso, eu estou lá na Santa Casa de Itatiba, comandando aí essa crise, né, que a gente está vivendo. É. Né, não está sendo fácil, mas é um desafio aí que está... É um desafio e nós precisamos muito de você hoje aqui, para as nossas informações, que tem muita gente que precisa de informação, não tem, mistura tudo, ninguém entende nada, é uma confusão. Certo, Vivi? Viviane. Viviane, querida, olha a Viviane. Enfermeira desde 99, né, Viviane? Isso. Mais de 20 anos. Trabalha no Einstein e no São Luís. No São Luís. Uma enfermeira maravilhosa, de ponta, sabe muito. Olha, eu fiz Muito exame obrigada. com ela, eu consegui não reclamar, Salatiel. Consegui não reclamar, maravilhoso. Hoje nós vamos conversar também, que ela também tem perguntas para fazer para o doutor aqui. Sim. Salatiel Araújo, assessor de imprensa, apresentador, tem o programa, é responsável, diretor e apresentador do programa Doutor TV, que vai indo de vento em popa, né, Sala? Graças a Deus. Bom, primeiro é um prazer voltar aqui no seu programa. Todo mundo que me conhece sabe que a Lu é o começo do meu sucesso, digamos assim, porque eu me considero uma pessoa de sucesso, porque eu vivo do que eu faço e eu tenho conquistado muito. E a Lu foi a Isabel, né, foi o veículo e a Lu foi o pontapé inicial. E o Doutor TV hoje é um projeto multiplataformas. Estamos nas principais plataformas e muito bem. Que bom, né? É que você é muito bom, né? E o nosso amor nos sustenta, né? É verdade. E estou aqui com essa incrível, essa loira maravilhosa, Obrigada. a Lu Gattuso, imagina? Ela é cantora, doutor, cantora, venceu vários concursos de beleza, é musa de Brasileirão, tudo. E mais interessante, ela é bombeira. Isso aí, mas cheia de dúvidas, viu, doutor? Já estou ansiosa aqui para perguntar, Ela vai perguntar. a gente fica na linha de frente também, e a ansiedade do trabalho, às vezes, faz que a gente tome, né, medidas que não são adequadas. Então, estou cheia de dúvidas, curiosa. Vamos, ó, vocês fiquem à vontade para fazer pergunta para o doutor, eu até vou começar. Uma coisa que eu fiquei curiosa essa manhã é porque eu li que tinha um bebezinho que estava infectado. Esse bebezinho, doutor, é consequência da mãe, através do leite? Como que funcionaria esse pedaço aí? Na verdade, tudo dentro dessa pandemia, tudo é muito novo, né? A gente acaba usando modelos de outras doenças, né? Como o coronavírus é um vírus respiratório, ele entra pela via respiratória, a gente acaba usando ele como exemplo de outros vírus respiratórios. Dentro dos vírus respiratórios, não existe essa contaminação via leite materno. Então, acredita-se que também não exista via coronavírus. Claro, tudo é novo, de repente pode aparecer algum tipo de mutação que possa acontecer isso, mas a possibilidade é muito baixa disso acontecer. É muito mais fácil a mãe contaminar o bebê através da proximidade, de estar próximo, de estar beijando, de estar respirando em cima do bebê, do que pela via do leite. E aí teve um outro bebê também que foi contaminado pelo pai. Aí foi uma contaminação, acho que mais corriqueira, né? Mais normal. A contaminação é pelo contato, né, das pessoas. Tanto pela contaminação pela via respiratória, né, aerossol, né, ou
pelo contato da mão com algum lugar que teve a presença do vírus, e você põe a mão na boca da criança, ou você pegou em algum lugar, apertou o botão do elevador, que alguém tinha apertado um tempo antes, você pôs a mão na chupeta que pegou no chão e pôs na boca da criança. Essa fômite, né? Essa maneira de contaminação via materiais, né? Ah, entendi. É difícil descobrir da onde, né? Fazer essa engenharia reversa, né? Da onde que essa criança se contaminou, né? E é verdade que a pessoa que usa óculos, ela se protege mais, ela tem menos probabilidade da contaminação? É mais uma barreira mecânica, né? Uma barreira física contra algum tipo de gotícula, porque a mucosa do nosso olho, ela é absorvida e, na verdade, a mucosa do olho é a mesma mucosa da via respiratória, né? Tanto quando a gente tem uma rinite, algum quadro alérgico, muitas pessoas coçam o olho também. Então, é uma via de entrada, né? É uma mucosa de característica de mucosa respiratória. E, por exemplo, se eu tiver de máscara, uma pessoa tiver de máscara, bem cuidada, com gel, com tudo, eu não posso abraçar? Então, se os dois estiverem de máscara, se as pessoas se convivem já no mesmo ambiente, né, pai, mãe, que já vivem naquele mesmo ambiente, pode até certo ponto, né? Se a pessoa saiu de casa, voltou, tem que tomar alguns cuidados, né? Mas em termos de, quando você dá uma recomendação para as pessoas, não dá para você dar uma recomendação pela metade. Ó, abraçar daquele jeito pode, desse jeito não pode. Então, a gente acaba englobando tudo com uma coisa só. Não pode abraçar, né? E ponto, né? Nesse sentido, você minimiza a chance das pessoas, porventura, abraçarem ou uma pessoa que veio de uma pessoa contaminada, ou que está contaminada e ainda não está na fase sintomática, ou que está pouco sintomática. Então, para diminuir esse risco, então a recomendação é uma: evite abraçar, né? Entendi. E é porque são tantas informações, né, Vi? Nessa muita informação, a gente fica perdido. Agora eu estava lendo esses dias também que você pode se contaminar com a aliança. Se você põe a mão numa maçaneta de um carro, tiver o vírus lá, pega na aliança, a aliança é metal, o metal vai deixar o vírus permanecer não sei quanto tempo. Isso procede? Sim, assim, são todas recomendações, são recomendações mais para o público no geral, né? Ela que é enfermeira que está aqui sabe o que eu vou dizer. Quando você está num centro cirúrgico operando, você põe uma luva estéril, né? Você sabe onde você vai encostar ou não, né? Sim. Você que é um profissional de saúde, ela entra comigo no centro cirúrgico, vai fazer uma cirurgia, eu tenho certeza que ela não vai contaminar o campo dela. Mas se uma pessoa que não é profissional de saúde entrar comigo numa cirurgia, a primeira coisa que ela vai fazer vai se contaminar, né? Vai encostar em alguma coisa que não está estéril, aí tem que trocar luva, tem que trocar tudo. Porque a gente está treinado a lidar com esses cuidados. E não é fácil, né? É um treinamento. Quando você dá uma recomendação para uma pessoa leiga, você tem que dar assim, ó, não encosta, né? Então, o não encosta é mais fácil do que você, ó, aqui pode, aqui não pode. Como você mesmo disse, são muitas recomendações. Quando você dá muitas recomendações, a chance das pessoas absorverem é pequena. Então, é preferível você dar menos recomendações, mais restritas. A chance das pessoas entenderem é mais fácil do que você dar 100 recomendações e ninguém vai entender nada, entendeu? Entendi. Agora, o uso de máscara, por exemplo. Hoje o meu diretor, por exemplo, está com 2 máscaras. Ele é um pouco exagerado, mas está com 2, né? Isso aí funciona? Qual é o tipo de máscara recomendável? Realmente é a descartável? Essa história do uso de 2 máscaras partiu, acho que de alguém lá dos Estados Unidos, né? Alguém do governo americano que começou a falar que a nova cepa era melhor usar 2 máscaras. Assim, é uma recomendação sem nenhum tipo de... Comprovação, né? Sem nenhum tipo de comprovação. A gente usa aqui no Brasil muitas máscaras de pano, sem filtro, né? A grande maioria das pessoas usam máscara de pano. Elas têm uma efetividade baixa, mas é melhor do que nada. Até para a própria gotícula física, né? Não vamos... o ótimo é inimigo do bom, né? Então é melhor que você tenha uma barreira parcial do que
fique buscando a barreira ideal e você não a tenha, né? E talvez, né, doutor, às vezes a gente com a máscara de pano, ela não tem a eficácia, mas aí evita da gente colocar a mão na boca, Isso, né? exatamente. No nariz. Eu acho que é essa concepção que eu tenho da máscara de pano. A máscara de pano é melhor do que sem nada. Né? A máscara descartável, usada adequadamente, trocando a cada 3 horas. A cada 3 horas. É melhor do que a de pano. A N95, que é aquela grandona, bico de pato, é melhor do que a descartável. Né? Só que são passos, né? E é verdade que não pode usar aquelas que tem costura no meio, que diz que o vírus passa pela costura? Olha o que eles falam. Para passar terror pra gente, né? Para passar terror. Existe muita gente usando isso como terrorismo para dificultar, né, a vida das pessoas, né? Ou querer... E facilitar a deles, né? Exatamente. Então, poder passar pela máscara N95, que é aquela bico de pato, né? Algumas gotículas passam por ela, algumas partículas passam por ela também. Né? Então, nenhuma é 100%. Todas têm um pouquinho, né? Mas é um exagero dizer que agora não vai usar máscara de crochê, né? Aí fica demais, né? Agora, quando começou essa pandemia tenebrosa, ela atingia mais os idosos, né? Então veio aqueles cuidado com os idosos, isso. Agora, nessa virada, né, Vivi, parece que a coisa deu uma mudada e não está atingindo tantos idosos. Mudou muito. Porque eu falei pro doutor, eu vejo os idosos todos saindo do hospital cheio de bexiga, venceu o Covid e tal, e os mais novos entrando. Mudou muito. Você que está acostumada nos hospitais de noite, isso procede? Assim, os idosos não estão entrando? Olha, Lu, hoje o índice nos hospitais, nas UTIs, de idosos são poucos. A maioria está sendo jovens. Jovens até entre 25 a 45 anos, a 40 a 45 anos, é a grande maioria hoje. Você acha que é porque essa faixa etária abusa mais do que os idosos? Os idosos estão se resguardando mais? Eu acho que assim, ou é o vírus que está mudando? Hoje uma pessoa de 60, 70 anos, 60 anos, a gente já chama de jovem, né? A gente vê o paciente entubado numa situação daquela, assim, ele é um paciente jovem, né? A expectativa de vida prolongou muito, né? Então, eu percebo também um aumento do público jovem, né? E a complexidade dos casos mais graves, né? Então, eu acho que os jovens abusaram mais um pouquinho. Acho que é natural do ser humano ele afrouxando um pouco, né? Com o passar do tempo, aí veio a queda dos casos. A gente até fechou a nossa UTI por falta de casos em outubro. Chegamos a fechar uma UTI que a gente tinha aberto. Então os mais jovens falaram assim, bom, eu já não peguei, agora que eu não pego mais. E aí começou a afrouxar. Então quem tomou muito cuidado na primeira onda, deixou de tomar na segunda. Eu acredito que tenha sido mais esse caminho. Doutor, as pessoas perderam medo, mas em relação às complicações com pessoas mais jovens, não seriam também decorrentes do estilo de vida, Lu? Porque os jovens, eles bebem mais, eles fumam mais, eles não se alimentam tão bem, eles dormem menos, são fatores que comprometem a imunidade, que deixam a pessoa mais vulnerável. Isso não faz sentido? Eu acho que é tudo muito novo para poder afirmar qualquer coisa aqui, né? Mas, a princípio, o que eu percebo, né, nos casos do meu, que são os pacientes que estão sob o meu cuidado do hospital, da região que eu estou, são pacientes mais jovens, né, e complicando mais. Mas eu também vi alguns pacientes de acima de 90 anos com doenças graves, sérias, e que evoluem bem, saem, como a Lucimara disse, saem eu venci o Covid, né? Eu vi paciente que foi entubado com 95 anos, doença pulmonar grave, né? E esse paciente saiu. Nossa, que glória, E eu vi paciente... Com a bexiga na mão. Exatamente. Eu vi paciente de 25 anos que não saiu, né? Evoluiu muito grave, né? É tudo muito novo, né? A gente está vivendo ele e Exatamente. está conhecendo, né? Uma coisa que eu percebi, não sei se você percebeu também, talvez alguma coisa genética,
Eu vi famílias inteiras perderem 3, 4 Sim. parentes, Sim. e todos eles evoluem muito similar, assim, um processo inflamatório muito agudo, né, uma inflamação grave, e o paciente evolui rapidamente mal. Muito parecido. Às vezes 3 irmãos, 2 irmãos. Sim. Então isso leva a crer que pode ter um fundo genético. E eu já vi algumas pesquisas falando sobre isso. Doutor, será que também tem a ver, quando chega a pessoa a ter que procurar um atendimento médico e ela precisar utilizar a UTI, será que isso também não é decorrência dela não ter ido ao médico em alguma doença clínica, algo que ela poderia ter tratado antes, se pela dificuldade do atendimento médico, ou ela com medo de ir ao hospital? Será que isso também não tem a ver? Pode ter, pode ter. Doenças crônicas mal cuidadas realmente têm um desfecho pior. Algumas têm relação, outras não, né? Talvez ele tenha relação com o desfecho do paciente por ele ter menos reserva. Então, o paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ele aguenta menos do que um jovem que não tenha, se os dois estão no mesmo patamar de doença, né? Agora, para mim, o que eu tenho visto, obesidade para mim tem sido a causa de maior gravidade, desde os jovens até os idosos. Eu atendo algumas pessoas no meu serviço e a gente tem que insistir muito para que essas pessoas elas venham com a gente para o hospital, e são pessoas que estão necessitando de atendimento, não Covid, mas que precisam de um atendimento com a doença pulmonar, pessoas com algum problema crônico, e essas pessoas estão debilitadas e não querem ir ao hospital pela questão do Covid, a gente entende, mas parece que isso é um caso que isso vai gerando, né? A pessoa, ela precisa de um atendimento médico, e aí ela não quer ir ao hospital, e aí vai trazer, ela vai ficar mais debilitada e com mais propensão talvez para pegar o Covid. Isso tem acontecido muito nos meus atendimentos. Entendi. Acontece mesmo. Vamos lá, Contreira? Daniel Contreira. Deixa eu mandar um beijo aqui para a galera de Monte Sião, lá em Minas Gerais, Paraná, em Cornélio Procópio, Sorocaba, São Paulo, Bariri, São Paulo. Um beijo para vocês, obrigado. Eles assistem, Salatiel, você acredita? Que legal, todo mundo te assiste. Nossa, né? tem uns 2 ou 3 aí que assistem, viu? Sempre que eu venho, eu recebo mensagens do Brasil inteiro. Olha que chique! Doutor, casos confirmados de Covid, aproximadamente 19.793 e mais um pouco. Mortes, 260 mil. E os recuperados, aproximadamente quase 10 milhões. Confere? Confere. São dados oficiais, né? Da organização. Claro que existe um subdiagnóstico, talvez por algum momento por falta de alguns exames, talvez por pacientes serem assintomáticos, né? Questiona-se talvez alguns superdiagnósticos em óbitos, né? Porque às vezes o paciente ele entra com o Covid, ele interna, ele é intubado, ele é extubado, ele sai daquela fase crítica, mas ele tem uma outra doença crônica e acaba falecendo depois de 60 dias por outra doença. E aí, a causa do óbito dele foi o Covid ou foi outra doença, né? Então, isso está muito nebuloso, né? Tem muita gente usando números para assustar, tem muita gente usando números para ganhar dinheiro, tem muita gente usando número para política. Né? Então é preciso tomar um pouco de cuidado, tem que olhar é grave, é uma pandemia sem precedentes na nossa geração, mas tem que olhar com critério. Entendi. Né? Eu quero também falar sobre outro assunto de tratamento precoce, mas antes eu queria perguntar o seguinte, qual é a orientação, porque essa galerinha vai para balada, transa com o mundo inteiro, né? Qual é a orientação sexual para essas pessoas? A orientação é a mesma, pensando, a gente também vive, a gente está vivendo a epidemia do Covid, mas temos outras epidemias em curso no Brasil. Epidemia de doença sexual transmissível, epidemia de violência, né? Epidemia de alcoolismo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado que não temos uma doença só, né? Teve um aumento de casos de sífilis recentemente,
né? Nossa, que engraçado, né? Voltou. A doença né? tão antiga, né? Isso. HIV, temos aumento de quadros de HIV. Então, são doenças transmissíveis sexualmente. O Covid, por ser uma doença respiratória, parece óbvio que aumenta o risco durante a relação sexual. Então, evita-se, né? Não tem nem como prevenir a pessoa sair para uma balada, sair com uma pessoa desconhecida, né? É um risco enorme, né? Entendi. O ideal é nem sair para balada nesse momento, Não, eles né? não estão O ideal preocupados. era isso. Não estão preocupados. É por isso que a galerinha agora está pegando com mais facilidade, né? Se contaminando com mais facilidade. O que eu tenho falado muito e pontuado muito, Lucimara, é que quando a gente a gente pensa numa festa, numa balada, à noite, madrugada dentro, com bebida, a gente está pensando também na contaminação do coronavírus. A pessoa bebendo, ela fala mais próximo, fala mais alto, não usa máscara, a guarda dela baixa, isso é natural. Com a bebida, então, isso acontece, a pessoa ela desencana completamente. Mas o que eu tenho pontuado mais é com relação à violência, né? Os hospitais hoje estão lotados. Nós estamos trabalhando para que nenhuma vida seja perdida. Na cidade do hospital que eu sou diretor, a gente não perdeu nenhuma vida por falta de estrutura, por falta de cuidados. A gente vai absorvendo. Temos 100% dos leitos de UTI? Algumas vezes estamos. Chega um paciente grave, esse paciente morre porque não tem leito de UTI? Não. A gente tem sala de emergência, a gente tem como estabilizar o paciente, a gente tem como manter o paciente vivo, né? Não é por isso que ele vai morrer, né? Agora, numa situação dessa, acontecer um acidente de moto ou de carro porque a pessoa saiu, foi para a balada, bebeu, é uma situação um pouco crítica, né? Fazer isso nesse momento. Então eu tenho pontuado isso. Quando você fala em restringir as pessoas, a pandemia é como se fosse uma locomotiva. Quando você pisa no freio, ela vai andar mais um pouquinho. Então essa restrição que a gente está começando a ter agora, a gente vai ver o impacto daqui 20, 30 dias no coronavírus. Mas o impacto em cima da violência, ele é enorme. E isso já dá um respiro para o hospital. O toque de recolher, que muita gente critica, mas o vírus ele não funciona, ele só funciona de dia, de noite, de dia não funciona. Não, é por causa da violência. Quando a gente tem, na cidade que eu trabalho, são 120 mil habitantes. O dia que tem um show, alguma festa, a gente na sala de emergência já se prepara. A gente sabe que vai vir 5, 6, 7 traumas, alguns graves, alguns leves. Isso consome o sistema, né? Isso acontece muito. Em Minas Gerais nós temos um hospital de referência na cidade de Belo Horizonte. E aí nesse período de pandemia, logo no início, que as pessoas estavam resguardando mais, nós tivemos pela primeira vez a área de trauma. Foi a primeira vez que aconteceu que não havia nenhuma pessoa em um período desse hospital, não havia nenhum atendimento de trauma naquele momento. E o que ele falou acontece demais. É um show, é um evento, os hospitais já se preparam, nós como militares também nos preparamos, porque vai acontecer acidentes, em geral acontece, e acho que essa é a preocupação, resguardar as pessoas para evitar que essas mesmas pessoas ocupem os hospitais e os leitos para uma caso de urgência do Covid ou outras doenças, né, doutor? Sim. Isso acontece demais, Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento precoce, né? Sim. Eu tenho visto muitas matérias, vários profissionais, uns falando que não funciona, uns falando que não dá, que o presidente não sei o quê, e começa a baixaria, né? Mas, no entanto, eu vejo outros profissionais, infectologistas de nome, profissionais de alto gabarito, falando que é a favor. A sua opinião qual é nesse tratamento precoce com ivermectina e cloroquina? Lucimara, eu sou um gestor da área de saúde. Dentro do Covid, eu estou na parte assistencial, eu estou na parte de gestão, né? Eu tenho que seguir as recomendações dos órgãos de classe, tanto do Conselho Regional de Medicina, do Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira e as internacionais de infectologia, né? Me preocupa muito que hoje qualquer um que vai na televisão, no rádio, faz um áudio, ele é uma autoridade. Ele acha que é uma autoridade.
Algumas pessoas podem ser autoridades, outras não. Mas eu vejo muita gente que não é autoridade no assunto falando do assunto. Eu, Luiz Gabriel, não sou autoridade em infectologia, não sou imunologista. Então, eu não posso emitir uma opinião dessa pessoal como médico, né? Eu tenho que seguir a recomendação dos órgãos superiores. Existe uma preocupação muito maior com alguns tipos de tratamentos, né? Que pode ser que um dia venha a ser comprovado que ajuda, pode ser que não. A gente não sabe ainda, ninguém sabe. Quem disser que sabe que trata, está errado. Quem sabe que não trata, está errado, né? Ninguém tem certeza 100%. Mas eu percebi no meu campo de trabalho que tem muito mais a se fazer do que ficar nessa discussão, que a gente salva vidas. Itatiba teve o terceiro menor índice de óbitos por 100 mil habitantes no ano passado, contando a primeira onda. A segunda onda a gente está tudo confuso ainda, mas na primeira onda tivemos o terceiro menor índice de óbitos por 100 mil habitantes do estado, né? Em nenhum momento existiu nenhum protocolo A ou B, ou usa ou não usa. A gente deixou isso na mão do médico, prescrever ou não. Não proibimos, não estimulamos. Mas o que a gente notou é que talvez eu falava feijão com arroz, cuidar bem do paciente na UTI, os cuidados de enfermagem, uma boa ventilação. A equipe da fisioterapia tem trabalhado lindamente nessa pandemia, né? Uma fisioterapia ativa vale muito mais do que isso. Então, investir em humano, profissional, fisioterapeuta, enfermagem, técnico de enfermagem. Hoje, um paciente entubado, né, ela está aqui, ela pode falar, ele dá muito mais trabalho do que um paciente não entubado. Você manter uma UTI com 10 pacientes entubados, você precisa de mais profissional, né? E esses cuidados básicos, né, esses cuidados simples, feijão com arroz, salva vidas, não salva? Muito. Mas não vamos deixar de comentar também que vários médicos que a gente já sabe tomaram cloroquina quando passaram pelo vírus e superaram o problema e não assumiram, né? A gente teve essas informações também. Eu não sei dizer, né? A sua opinião qual é? Olha, o pouco que eu já vi de pessoas que eu conheço, não digo nem de hospital, tá? De amigos, de familiares, realmente isso funcionou muito. Olha, doutora, eu vou ser bem sincera. Eu tomo ivermectina, eu tomo cloroquina, eu tomo vitamina D, vitamina C, não quero nem saber, estou na boa. Está dando tudo certo aqui por enquanto. Exatamente. Lu, essas pessoas que fizeram isso não tiveram ainda, não. Agora, independente de tomar ou não tomar, é preciso tomar um certo cuidado com a automedicação, né? Porque para algumas pessoas, a cloroquina, por exemplo, pode não ter nenhum efeito colateral, mas dependendo do quadro clínico do paciente, pode pacientes cardíacos, por exemplo, né? Pelo que eu tenho lido, ouvido. Só que assim, falando de tratamento precoce, hoje é importante lembrar que não é mais aquela orientação inicial de só procurar o serviço de saúde no caso de um quadro já de um comprometimento respiratório. Hoje é necessário, independente de ser com cloroquina, ivermectina, azitromicina, independente da medicação, é importante iniciar o tratamento rápido, porque esperar uma complicação, o paciente já vai chegar no hospital e ter um risco maior, correto? Então hoje apresentou sintomas, diagnóstico rápido, acompanhamento profissional adequado para cada caso, seria isso? Mas sabe o que é, Salatiel? A situação do país está tão crítica, ninguém acredita mais em ninguém, ninguém confia mais em ninguém. Outro dia eu bati a cabeça na parede aqui, que eu sou meio sonâmbula, eu sonhei que eu estava correndo e levantei, saí correndo e bati a cabeça. Meu marido ficou desesperado, queria me levar para o hospital. Eu falei, você está de brincadeira? Eu vou para o hospital com isso aqui na cabeça, eles vão me internar, vão me entubar, eu não vou para o hospital. Ninguém quer ir para o hospital, de medo. De medo, E eu não fui. É muita informação. Fiquei com o galo aqui, tratei o galo, já está ótimo, sarei, mas não fui o medo que me entuba e diz que é coisa e... Também. não. E no hospital, agora realmente é preocupante, inclusive... Bom, mas temos a telemedicina que salva nesses casos. Mas e no hospital agora, principalmente fazer
alguns procedimentos que podem esperar. Eu, por exemplo, estou com uma lipo paga desde novembro, eu não tive coragem de fazer. A minha amiga foi fazer uma bariátrica, se contaminou pelo coronavírus, né? E ficou lá, tipo, 40 dias em coma. Ontem, graças a Deus, tivemos a notícia que ela já saiu. É uma apresentadora paraibana, Jasa Costa, que eu amo muito. Jasa, que Deus abençoe muito a sua vida. Então tem que evitar, tipo, quando possível, evitar, né, doutor? Sim. Mas você falou uma coisa importante, quando possível. Quando porque possível. existem muitas doenças que não podem aguardar, né, doutor? Exatamente. Diabetes e outras doenças que as pessoas estão em casa com Não, hoje em medo. dia não tem mais doença nenhuma. Todo Isso. mundo sarou, só tem corona. É verdade. Sobre Sobre isso aí tem que ir, a gente tem Quem que procurar atendimento. Quem tem convênio médico, normalmente o convênio já disponibiliza no aplicativo a telemedicina. Quem não tem, me parece que o Ministério da Saúde disponibilizou um canal também para informações, certo? Certo, o Ministério da Saúde disponibilizou, tem algumas ONGs trabalhando, tem uma ONG maravilhosa que trabalha com fisioterapia para as pessoas recuperadas gratuitamente. Então tem muito movimento, tanto da parte governamental, né, quanto da privada, atuando sobre isso, né? Eu acho que assim, como você mesmo disse, toma ivermectina, toma hidroxicloroquina, talvez, assim, dentro dos planos da conjectura, porque eu também não vou afirmar nada, se eu também critico quem afirma 100% de certeza, mas talvez seja um marcador de bons cuidados. Porque se você toma o medicamento certinho, todo dia acorda, toma lá o remédio, está preocupado, você vai ser uma pessoa mais preocupada em lavar a mão, mais preocupada em usar máscara, então é difícil você saber o que está fazendo efeito, né? Eu trabalho com pesquisa, eu fui pesquisador, né? Estudos científicos. Então, eu sei, às vezes, a gente tem que tomar alguns cuidados com alguns vieses. Mas se a prescrição foi médica, se o acompanhamento está sendo feito, não tem problema, não tem problema. Doutor, eu acho que assim, né, na preocupação que eu e todo mundo né, nós tivemos, parece que essa pandemia, ela me fez lembrar os cuidados de criança. De quando os pais a gente falava, não põe a mão na boca, não faz isso, olha, pegou aqui, olha, pegou no cachorro, pegou não sei o quê, pegou no... Eu acho que são cuidados que a gente ensina para as crianças e a gente cresce, esquece de fazer isso, mas a gente está revivendo e tendo a oportunidade de fazer coisas que a gente, né, aprendeu lá de criança, que são a higiene básica de ir ao banheiro e lavar as mãos. Vamos Eu cantar? acho que se a gente fizer isso, Não vem me enganar, não. Você fica aí no papo. Lá, vamos lá, chefe Alfa. Chegamos. Olha o chefe Alfa apresentando para Olá, vocês. bem. Ele vai falar um pouco o que ele está oferecendo para vocês hoje, que para mim também é uma surpresa, é inédito aqui no Brasil esse prato. É uma Esse coisa prato exclusiva. é um espaguete nero. É uma técnica que eu aprendi na Itália. Não é conservante, não tem conservante, nem tampouco corante. Ele é 100% natural. Esse prato chama-se Etna, o vulcão que estava em erupção há pouco tempo, né? Por quê? A montanha é preta, a larva é vermelha e essa ricota é a neve do Etna. É um prato típico siciliano da Sicília. muito legal. E é uma técnica que, infelizmente, essa eu não posso ensinar para ninguém. E é É segredo. exclusiva Da família Leança. Família Quer dizer, É isso. Nossa, quem deve- quiser comer essa massa, tanto ela no espaguete, talharine, no que for, tem que ser com a família Leança. Nossa, eu tô curiosa. Eu também. Gente, vamos chegando ao final do nosso programa. Meu padrinho, Poxa. eles fizeram direitinho, você viu? Dessa vez valeu, hein? Vou aumentar o cachê agora. Quanto vocês estão ganhando? Nada, vai ganhar o dobro. Ó, Salatiel Araújo, obrigada, meu amigo de fé, meu irmão camarada, obrigada de você estar aqui. Viviane, muito obrigada. Eu que agradeço. Curto muito você, seu Muito trabalho. obrigada, muito tá? obrigada. Essa bombeira cantora maravilhosa que é a Obrigada. Lu. Eu que agradeço e vamos finalizar comendo um prato de chefe, né? Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada, eu que agradeço.
E o doutor Luiz Gabriel Signorelli, falei certo? Falou certinho. Obrigada pela sua presença, foi Obrigado. muito bom, foi muito gostosa as informações. Venha mais vezes para nos informar. Obrigado. A gente fica perdido aqui, que um fala uma coisa, faz isso, não faz, põe a máscara, tira a máscara, põe o gel, não põe o gel. É terror, precisamos mais da sua presença aqui. Obrigado. Tá? E agradecendo também Daniel Contreras, Muito obrigado. o melhor cantor do Chile, que agora está aqui com a gente no Brasil, né? Muito obrigado. Vai voltar mais vezes, hein? Claro, muito obrigado. Mas não tem nada não, galera. Sábado que vem nós estaremos aqui com vocês às 11 horas na Rede Brasil. Boa tarde, galera do bem. Boa tarde, Brasil. Boa tarde. Despacito, quiero respirar tu bello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Tengo la parte de tu laberinto, desde tu cuerpo todo un manuscrito.